Olá, estamos de volta. Estamos no mês de agosto e neste mês se comemora o Dia do Psicólogo. Então, por isso, em homenagem a todos os psicólogos, em homenagem a essa psicóloga especial, com a qual nós temos convivido aqui no Quer Saber há algum tempo, a Débora Noal, autora de O Humano do Mundo, e também como um gesto de reconhecimento e de apresentação do que é a psicologia, a profissão que eu abracei há 40 anos e que eu exerço com muito prazer. Nós vamos falar neste vídeo de hoje e nos próximos 2 sobre a psicologia. A intenção é, além de apresentar a psicologia para as pessoas em geral, as pessoas que não têm formação em psicologia ou que não fizeram nenhuma formação de áreas afins, como a pedagogia, como a fonoaudiologia, onde você estuda a importância e o lugar da psicologia, a própria medicina nos dias atuais, mas é também uma forma de relembrar meus colegas do nosso compromisso, da importância do exercício comprometido da nossa profissão, especialmente nesse momento de angústia que o mundo inteiro vive e nesse momento em que a gente ouve falar todos os dias que no pós-pandemia os profissionais da área psi serão muito importantes, serão muito requisitados, porque além de sequelas físicas, a pandemia também está produzindo sequelas emocionais importantes. Então, o dia 27 de agosto é o dia do psicólogo e essa data foi escolhida por ter sido a data em que a profissão foi regulamentada. 27 de agosto de 1962, uma profissão muito jovem, uma profissão que ainda mais do que todas, porque todas as profissões se constroem ao longo do tempo, mas a nossa é muito jovem e ela está realmente se construindo ainda. O processo de profissionalização do psicólogo no Brasil deu-se em 3 etapas. Inicialmente com as faculdades e escolas de medicina e a Escola de Anatomia Militar do Rio de Janeiro no século XIX. Naquele tempo, a psicologia era compreendida por alguns como uma parte da medicina e era estudada como uma disciplina. O segundo período é de 1890 até 1975. Abrange desde o início da institucionalização da prática psicológica até a regulamentação da profissão e a criação dos seus dispositivos formais. Nesse período, a formação profissional do psicólogo organizou-se no Brasil como uma especialização. O psicólogo deveria cursar, em seus 3 primeiros anos de estudos, as disciplinas de filosofia, biologia, fisiologia, antropologia e estatística e fazer os cursos especializados em psicologia. Com a formação dos denominados especialistas em psicologia, iniciou-se oficialmente o exercício dessa profissão. Todas essas matérias que foram citadas aqui, filosofia, biologia, fisiologia, antropologia, estatística, foram matérias da minha formação. Eu falo que sempre foi uma surpresa não muito agradável descobrir que eu ia estudar ainda 2 anos de matemática no curso de psicologia. Um período, um semestre de matemática básica e depois 3 semestres de estatística, contra os quais eu sempre reclamei. E brincava com o professor. Nosso professor era um engenheiro
né, cedido pela Universidade Federal para nós. E eu falava para ele, mas Mona Kese, eu não quero estudar isso, eu não vou precisar disso. Ele falava, mas se você for fazer uma pesquisa, você vai precisar de estatística. E eu tinha uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, Augusta, e ela era muito boa de estatística. E eu falava para ele, não, eu contrato a Augusta e ela faz a pesquisa para mim. Né? Porque a gente não sabia e o currículo estava sendo formado, porque eu passei no vestibular em 1976. A psicologia tinha só 14 anos. Era uma jovem adolescente, né? Então o currículo ainda estava sendo formado e a gente ficava questionando isso. Após esse período, né, começou o momento atual da psicologia, quando a profissão de psicólogo passou a ser organizada e estabelecida. Em 27 de agosto de 62, foi aprovada a Lei 4.119, que regulamentou a profissão no Brasil. Também foi aprovado no mesmo ano o parecer 403 pelo Conselho Federal de Educação, que estabeleceu o currículo mínimo e a duração do curso universitário de psicologia. Essa breve história da psicologia no Brasil é uma pesquisa que foi publicada no ano de 2019 em comemoração ao Dia do Psicólogo pela clínica Consciência Psicologia. Como eu achei a história muito bem resumida, muito bem elaborada, e como era domínio público, né, estava publicado, eu resolvi trazer para vocês. Junto com a regulamentação, criou-se então o Código de Ética. E o que é o Código de Ética? A ética são preceitos, são pontos estruturais para o exercício da profissão. O nosso Código de Ética, ele é um texto muito bonito, mas que fica sendo só um texto muito bonito se a gente não se comprometer a viver no exercício diário da profissão esses compromissos. E eu, como estou apresentando a psicologia para muitas pessoas que não são psicólogos e como estou relembrando os meus colegas da importância da nossa profissão, eu também quero trazer alguns pontos do nosso Código de Ética para gente, para essa reflexão de hoje. Após a profissionalização, houve então a divulgação do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Alguns aspectos. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Considerará
as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Em resumo, o nosso código diz que nós estamos a serviço de outras pessoas, de coletividades, e que não é possível a indiferença, não é possível a ignorância da realidade, não é possível sair do contexto onde vivemos e onde agimos como profissionais para o exercício da profissão. É preciso considerar a história, o momento político, o momento social daquele grupo onde você está fazendo intervenções. Eu acho que a gente já falou muito sobre isso nos vídeos que eu apresentei sobre o livro Humano do Mundo, mas eu tenho ainda algumas coisas a dizer especificamente para nós psicólogos, das reflexões que o livro da Débora suscitou em mim, sobre essa impossibilidade pelo nosso próprio código de ética de sermos indiferentes ao que as pessoas vivem, seja uma pessoa com a qual nós nos encontramos na nossa clínica particular, seja uma coletividade na qual nós somos chamados a atuar. Então, o nosso código é muito bonito, mas ele precisa ser muito vivido para que a beleza das palavras passe para uma atitude comprometida com a qualidade de vida das pessoas e das coletividades. Encerrando esse vídeo de hoje, eu quero ler um texto intitulado, também da Clínica Consciência Psicologia, intitulado Uma Pequena Homenagem aos Psicólogos. Ser psicólogo é ser plural, porque não há uma razão única pela qual as pessoas escolhem essa profissão. Ainda assim, é importante que haja uma característica a quem busca esse ofício: gostar de gente. Gente de carne e osso, que vive, chora, ri, se desespera, se decepciona. Mas gente que busca, que quer compreender sua realidade, que entende que mudanças acontecem e podem ser revertidas em processos de desenvolvimento. Há quem procure pelos psicólogos, nas clínicas, nos centros de atenção psicossocial, nas unidades básicas de saúde. Mas há aqueles para quem os psicólogos chegam nas situações de emergências e desastres, nos hospitais, à beira do leito, nos esportes, nas situações de violência. Ser psicóloga é, em alguma medida, não se conformar com o mundo como ele está. É colocar-se à disposição para enfrentar desafios, para caminhar ao lado de quem deseja construir novas possibilidades e mudar seu futuro. Mas é também ser alguém que estuda, lê, se questiona e assume o compromisso de capacitar-se técnica, teórica e pessoalmente. Questionar-se é uma constante, pois é fundamental assumir o compromisso da permanente busca pelo aprofundamento do seu conhecimento e da dúvida sobre as certezas estabelecidas. Porque psicólogo não julga. Para isso, precisa colocar entre parênteses o que pessoalmente pensa, para compreender como cada pessoa se constitui na sua história, nas suas relações, no entrelaçar do tempo. Utiliza de uma visão de sujeito e de mundo para traçar a linha que conecta a pessoa com ela mesma e com aquilo que pode fazê-la, em alguma medida, mais feliz. Ser psicóloga é, mesmo em situações difíceis, buscar ampliar o campo de possibilidades de escolha de cada um,
mas também dos grupos. É buscar as potencialidades dos encontros e catalisar processos que permitam às pessoas assumirem um pouco mais as rédeas de suas existências. É acreditar que cada pessoa é um mundo e merece ser conhecida, compreendida, valorizada. É construir pontes, derrubar muros e refazer passagens. É também angustiar-se quando a dor do outro é tamanha, porque a vida prega peças, é imprevisível, complexa e pode ser dura. Mas é manter a esperança na capacidade humana de se reinventar. E é, principalmente, confiar na força dos afetos, na força da escuta, no entusiasmo da palavra. A todos e todas que escolheram essa profissão, fica o nosso desejo de que continuem exercendo seu trabalho com ética, reciprocidade e intensa dedicação. A todos os meus colegas, o meu voto, de fé, de confiança e de esperança de que possamos sim ser esses profissionais de olhar aberto, de coração aberto, de mente aberta, para que nós possamos ajudar a transformar o mundo. Não que nós sejamos os atores principais, mas que nós saibamos ser coadjuvantes no processo de construção de cada um que bate a nossa porta ou na porta de quem batemos por circunstâncias da vida.